Dexter nunca foi só sobre um serial killer carismático, é uma série que te pega desprevenido e te atinge quando você menos espera. Tem mortes que não chocam só pelo que acontece, mas pelo jeito que acontecem. São cenas que quebram seu conforto, viram a história de cabeça pra baixo e deixam aquela sensação estranha de eu não tava pronto pra isso. E é exatamente isso que a gente vai revisitar hoje. As mortes mais chocantes, os momentos mais perturbadores, aquelas cenas que simplesmente traumatizaram quem tava assistindo. Momentos que você para, respira fundo e fica encarando a tela tentando entender o que acabou de ver. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Começando por uma das mortes mais dolorosas de Dexter e talvez uma das mais injustas da série inteira, James Doakes, segunda temporada, episódio 12, A Invasão Britânica. E bom, cara, antes de falar da morte em si, a gente vai ter que voltar um pouco na história. O Doakes, mano, era praticamente o único dentro daquele departamento que realmente via o que o Dexter era por trás da sua fachada de homem comum. Não era sobre dois inimigos, era sobre o único homem que tava certo desde o início, perseguindo o assassino correto, enquanto todo mundo chamava ele de paranoico. A trajetória dele até o cativeiro é tensa demais. Doakes investiga sozinho, liga os pontos, descobre as lâminas, encurrala o Dexter. Ele praticamente venceu o jogo intelectual. Não foi sorte, não foi coincidência, ele era competente mesmo, sabe? Mas quando ele finalmente coloca o Dexter contra a parede, a série vira de cabeça pra baixo. Dexter domina a situação. Doakes é preso num galpão como um animal, implorando por justiça que nunca chega. E enquanto o mundo inteiro acha que ele é o açougueiro de Bay Harbor, ele espera ferido, sem ninguém pra ouvir sua verdade. É cruel demais, cara, porque a gente sabe que Doakes não era um vilão, ele era o cara certo no lugar errado, enfrentando o protagonista que a gente aprendeu a amar. E o pior, cara, é que o Doakes não era só importante pra trama, ele era querido. Aquele tipo de personagem que você acha irritante no começo, mas quando mais a história avança, mais você percebe o valor dele ali, sabe? Então, quando ele morre na explosão, bate aquela sensação de perda real, como se tirassem alguém fundamental da série muito cedo. Só que vamos combinar, mesmo sendo uma morte chocante, parte do impacto foi perdido porque não foi o Dexter quem tomou a decisão final. O Doakes não morre pelas mãos do Dexter, não tem aquele confronto final que o público espera, não tem um desfecho justo. Quem aperta o gatilho, ou melhor, quem aperta o detonador, é a Layla, alguém que nem fazia parte dessa rivalidade construída ao longo de toda a temporada. Só que a cena em si é bem pesada, né? O Doakes tenta fugir, a explosão acontece, o galpão vira cinzas e ele morre como o monstro da história, com seu nome manchado, lembrado como o açougueiro que ele tentou expor. E aí bate aquela culpa, a série te treinou pra torcer contra ele, mas o cara só tava fazendo o trabalho dele, sabe? A morte é pesada justamente porque é injusta em todos os níveis possíveis. Um fim trágico, amargo, exatamente o tipo de golpe que a série adora dar no público. Agora a gente entra em uma das partes mais pesadas e estranhas de Dexter, talvez a que mais dividiu os fãs e deixou aquele gosto amargo impossível de ignorar, a morte de Deborah Morgan. Lá no final da 8ª temporada, quando tudo parece encaminhar para um encerramento, a Deb é baleada durante a perseguição a Oliver, e a consequência disso vira um desastre lento, doloroso e inevitável. Diferente de mortes rápidas e brutais, como as do Doakes ou do Lundy, a dela é uma morte que se arrasta, primeiro a esperança, depois a piora, até chegar ao coma. E o mais cruel é que não existe heroísmo, não existe sacrifício com propósito, não tem sentido a morte dela. A Deborah morre por complicações, sem glória, sem controle. Dexter entra naquele hospital vazio, olha pra irmã entubada e a gente percebe no silêncio que não tem mais volta. Ele a retira da máquina, leva o corpo pro barco e simplesmente joga o corpo dela no oceano. Cara, é seco, é frio, é totalmente anticlimático, sabe? E por isso mesmo tão perturbador. Não é só uma morte, mano, é um fim totalmente incoerente com a personagem. O problema dessa cena é o que ela representa. A Deb sempre foi o coração de Dexter. Enquanto ele era travado, calculista, fechado no seu passageiro sombrio, ela era impulsiva, humana, cheia de defeitos e sentimentos. Era através dela que o público respirava naquele mundo de sangue e assassinatos. E ver justamente ela terminar daquele jeito, sem a chance de recomeço, sem paz depois de tudo que carregou, machuca demais. Não é uma morte
morte surpresa como a do Doakes, ou um trauma como a da Rita. É uma morte que revolta. Você assiste e pensa, depois de tudo, era isso que ela merecia? É uma morte tão cruel, sabe? Porque quando finalmente parecia que a Debbie tava encontrando o equilíbrio, a série tira tudo dela, qualquer esperança. Parando pra pensar, a morte dela é o preço final da existência de Dexter, a conta que o universo cobra depois de anos de mortes, mentiras e assassinatos varridos pra debaixo do tapete. Só que não tem jeito, cara, essa morte não tem peso suficiente, não tem clima de despedida, não tem fechamento emocional, é uma morte brusca e amarga. O trauma não tá só na cena, mas no impacto negativo que ela causou, terminando a série da pior maneira possível. Agora chegamos no momento que pra muita gente foi um dos mais inesperados e chocantes da série, a morte do agente Frank Lundy no 4º episódio da 4ª temporada, Dexter Sai de Férias. E quando a gente fala do Lundy, a 2ª temporada já tinha mostrado quanto ele era inteligente, metódico e calmo demais pra um mundo tão caótico como o de Miami. E quando ele volta na 4ª temporada, investigando Trinity, existe aquela sensação de que apareceu alguém experiente o suficiente pra lidar com um assassino desse nível. Lundy não era um personagem explosivo nem emocional, ele chegava, observava, pensava e tirava suas próprias conclusões. E é nesse clima de investigação que o pior acontece. Naquela cena do estacionamento com a Deborah, tudo parece tranquilo demais, calmo demais, até que o tiro surge do nada, sem aviso, sem preparo, somente uma cena simples e brutal. O corpo de Lundy cai no chão e em segundos o que parecia só mais um fim de episódio se torna uma das cenas mais cruéis da série. Debbie sangrando, desesperada, e o homem que ela amava tava ali, no chão, morto. E o que torna essa morte tão pesada não é só o assassinato em si, é o que ele representava. Lundy era aquele tipo raro de personagem Dexter que transmitia calma e tranquilidade. Ele não gritava, não ameaçava, não precisava provar nada pra ninguém. Parece que o universo puniu justamente o homem que mais merecia ficar vivo. E a cena dói porque ela acontece de repente, sabe? Ninguém esperava a morte dele, tudo foi tão rápido e inesperado que você fica assustado com o que acabou de ver, e o impacto não para por ali. A morte do Lundy muda a Debbie pra sempre, cara. Ela fica mais dura, mais fechada, toma decisões no impulso, como alguém que perdeu qualquer sensação de segurança. A série faz realmente questão de mostrar que essa dor não some de um episódio pro outro, e sem falar que a morte do Lundy só aumenta o nível de ameaça do Trinity, né? Naquele momento tinha todo aquele ar de mistério por trás do vilão. Por mais que não tenha sido ele quem matou o Lundy, a série nos faz acreditar que isso realmente aconteceu. Mas cara, de verdade, o Lundy era um dos personagens mais carismáticos da série, e depois que ele saiu, mesmo sendo um coadjuvante, ele deixou um vazio enorme. Agora a gente chega na morte que mexeu muito com quem acompanhou Dexter desde o início, a morte do Angel Batista em Dexter Resurrections. E o peso dessa morte não vem só da cena, vem de quase 20 anos de construção. O Angel sempre foi aquele cara humano, empático, que acreditava no sistema e tentava enxergar a bondade nas pessoas. Ver ele retornando na nova série já foi emocionante por si só, e acompanhar o processo dele investigando, desconfiando, juntando peças que ninguém via é muito interessante, sabe? Vai criando uma tensão, um suspense que cresce devagar, e no momento em que ele descobre e confirma tudo quando vê o Dexter ali com o Prater, a partir desse momento não tem mais volta. Depois de ser impedido de continuar investigando, tomado pela angústia e pela decepção, ele toma a decisão mais humana e fatal da vida dele, agir sozinho, confronta Prater sem planos, sem apoio, guiado por uma mistura de moral, desespero e a necessidade de fazer o certo. A tentativa dá errado, Angel é sequestrado, levado para aquele cofre, e quando Dexter chega na cena do crime tentando salvá-lo, é tarde demais. Prater atira nele e Angel morre ali, nos braços de Dexter, o homem que ele confiou por anos. E é justamente isso que torna essa morte tão marcante. Ela dói de um jeito diferente. Angel sempre foi o personagem mais carismático da série, um detetive bem-humorado que tava lá desde o começo, sempre marcando presença. Perder o Doakes foi trágico, perder a Debbie foi devastador, mas perder o Angel é como perder alguém que parecia
parecia intocável, alguém que você confiava que sempre estaria ali. A morte dele é o fim de um legado inteiro, sabe? E quando ele finalmente enxerga o Dexter como o monstro que ele sempre foi, não existe ódio, existe frustração, dor e decepção. Essa morte não choca pela brutalidade, mas pelo significado. Mesmo sendo uma série derivada, a gente sente a morte de um personagem que acompanhamos por anos, aquele rosto familiar, tá ligado? Angel morreu porque não saberia viver com a verdade, porque não aceitaria fechar os olhos, só que a gente sabe que o universo de Dexter não perdoa, e que todo mundo que acaba descobrindo o lado sombrio de Dexter acaba pagando cedo ou tarde. Cara, o primeiro lugar não podia ser outro senão a morte da Rita, que acontece no último episódio da 4ª temporada, The Getaway, e é impossível não lembrar como tava a série antes daquele momento. Dexter finalmente derruba o Trinity, aliviado, acreditando que conseguiu equilibrar as duas vidas, o psicopata e o pai de família. Tudo parecia encaminhar para um desfecho otimista, aquele respiro depois de uma temporada inteira de tensão, só que quando ele volta para casa, pronto para recomeçar, a série entrega o que talvez seja o maior soco no estômago da sua história. Dexter entra, ouve o celular da Rita, o choro do bebê. Cara, nesse momento a gente sabia que uma tragédia tinha acontecido, e quando ele acende a luz, vê o sangue no chão e a Rita morta na banheira, mano, esse é o maior choque da série inteira. É um momento tão inesperado que a gente demora pra aceitar. Não vimos o assassinato, só o resultado, e é justamente isso que deixa tudo mais brutal. A vida normal que o Dexter tentava construir se desfaz diante dos olhos dele, e o público percebe que acabou a inocência, acabou a segurança, e que o Trinity, mesmo morto, tinha vencido o jogo. E o que faz essa morte ser a mais impactante da série inteira não é só o choque visual, é o que ela significa. A Rita era o refúgio emocional do Dexter, um símbolo da vida que ele fingia conseguir ter, rotina, calma, amor e família. Enquanto ela existia, ainda havia a ilusão de que Dexter poderia ser um homem normal, de que o lado humano pudesse vencer o passageiro sombrio, mas quando o Trinity mata a Rita, não é apenas um assassinato, é a destruição dessa fantasia. É o preço cobrado pela vida dupla, pelo risco constante, pela obsessão que o Dexter escolheu alimentar. Ele teve chances de impedir Trinity antes, teve sinais, mas subestimou as consequências. E cara, a série não perdoa. A imagem do Harrison coberto de sangue é um espelho direto do passado do próprio Dexter, como se o ciclo recomeçasse porque ele falhou em quebrar isso. A partir dali, o personagem muda pra sempre. O Dexter nunca supera esse trauma. A série perde a leveza, fica mais séria e sombria. Rita não era só a esposa, era a fronteira entre o homem e o monstro. E é por isso que essa morte não é só triste, é devastadora. É o momento em que a série cruza uma linha sem retorno. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado, e se curtiu essa nossa análise, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar e hypar também. Exatamente, Ricardo, mas a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera!